Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de começar, queria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal e também ativasse o sininho para receber todas as notificações. Não é segredo para ninguém que o BAP, atual vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, é um cara super sincero, fala o que pensa nas entrevistas que ele concede. Eventualmente, isso pode desagradar alguém e dessa vez desagradou e foi o empresário do atacante Lincoln. Eu vou explicar toda a história para vocês. Em uma recente entrevista ao canal Paparazzi Rubro-Negro, o BAP foi questionado sobre o lance do atacante na final do Mundial de Clubes em dezembro do ano passado, em que o jogador teve a chance de empatar o jogo e acabou desperdiçando na prorrogação. Segundo o BAP, se fosse um outro jogador, a história poderia ser diferente. A declaração do dirigente do Flamengo foi a seguinte, abre aspas, não fomos campeões do mundo porque o Flamengo estava no jogo 80 do ano e o Liverpool 27. Se tivesse Pedro ou Reinier no lugar do Lincoln naquela bola, o destino poderia ser outro. Fecha aspas. O empresário do atacante não gostou nem um pouco e contra-atacou o dirigente do Flamengo, soltando uma nota oficial que foi divulgada através da assessoria do jogador e divulgada para todos os jornalistas que cobrem o Flamengo. O empresário do Lincoln, chamado Vitão Remiro, não gostou nem um pouco e se manifestou da seguinte forma, abre aspas, não temos que reclamar do Flamengo, dirigentes sempre corretos e profissionais. Cito aqui o presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz e o Bruno Spindel, atual diretor executivo do clube. O BAP está em outro patamar, o de baixo, o que é lamentável para o Flamengo e para o futebol, respondeu Vitão Remiro, atual empresário do atacante Lincoln, que é um jogador que tem muita história no Flamengo, é uma cria da base do Flamengo, que era tratado com muito carinho, é tratado com muito carinho, um garoto promissor de apenas 19 anos, porém, na opinião do BAP, se fosse um outro jogador na ocasião no lugar do Lincoln, a história poderia ser diferente e isso desagradou bastante, não só o empresário, mas também os familiares do jogador, não gostaram nem um pouco da declaração do dirigente do Flamengo, entre aspas, criticando o Lincoln naquela ocasião que ele acabou chutando para fora e desperdiçando uma boa oportunidade de empatar o jogo e na opinião do BAP a história poderia ser diferente. O Lincoln, como eu disse, é tratado como joia desde os tempos de categoria de base, tem 19 anos e estreou no elenco profissional do Flamengo em 2017. De lá para cá fez 51 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 6 gols. A melhor temporada dele no quesito números foi em 2018, quando disputou 22 partidas e marcou 2 gols. O atual contrato de Lincoln com o Flamengo vai até dezembro de 2023 e ele tem uma multa rescisória bem alta no valor de 50 milhões de euros, que atualmente dá cerca de 300 milhões de reais. Eu vou ler para vocês na íntegra a nota oficial que o Vitão, empresário do Lincoln, soltou para através da assessoria de imprensa para os jornalistas que cobrem o Flamengo no dia a dia. Abre aspas. Recebi com estranheza o comentário de Luiz Eduardo Batista, o tal BAP, sobre o gol perdido pelo Lincoln na final do Mundial em uma entrevista recente. Aliás, estou tentando entender até agora qual é a intenção do referido dirigente, pois desandou a proferir inúmeras declarações infelizes. Já disse que iria dar tiro em jogador, ele quis se referir a uma entrevista também que o BAP deu, dizendo que pensou em dar tiro no Lucas Prato, se referiu com acusações levianas e irresponsáveis sobre um ex-treinador do clube, no caso o Abel Braga. Quando ele se refere ao Lincoln dessa forma, esquece da passagem do atleta, um garoto do ninho, cria do Flamengo pelas seleções de base, fora os gols decisivos anotados na base e também no profissional do clube. Será que aquele gol sobre o Grêmio seria anotado por outro jogador? Ou o gol decisivo na final sobre o Botafogo no passado, no Newton Santos, também seria marcado por outro atleta? Talvez seja por isso que o BAP está no escuro lá no Flamengo, por ter pouca visão sobre futebol ou memória. É hora de repensar alguns movimentos e também da diretoria e conselheiros rubro-negros prestarem mais atenção nesse tipo de conduta. Não pega bem. Futebol é feito de vitórias e derrotas. É lógico que quando se perde um gol, o atacante reflete, fica sem dormir. Mas sabe de uma coisa? Lincoln é jovem, tem um talento fora de série e ainda dará muito o que falar, seja no Flamengo ou em outro clube. Não temos nada aqui reclamar do Flamengo, dirigentes sempre corretos e profissionais. Cito aqui o presidente Rodolfo Landim,
o vice de futebol Marcos Braz e o Bruno Spindel, atual diretor executivo. O BAP está em outro patamar, o de baixo, o que é lamentável para o Flamengo, para o futebol. Fecha aspas. Essa foi a declaração do Vitão através da assessoria de imprensa, criticando, rebatendo a declaração do BAP, ou seja, um chumbo trocado não dói, como dizem aí no futebol, e de fato o Vitão não deixou barato e acabou respondendo dirigente do Flamengo. Vale ressaltar que o Lincoln, em 2018, teve uma proposta oficial no valor de 12 milhões de euros da Juventus da Itália. Na ocasião, a diretoria da antiga gestão, que estava formada pelo Fred Luz, Rodrigo Caetano e Eduardo Bandeira de Mello, que era a trinca ali que tomava conta do futebol, eles recusaram a proposta e não aceitaram. Recentemente, Lincoln tem recebido algumas sondagens, nada concreto, nada oficial, mas é um jogador que não está sendo utilizado pelo técnico Jorge Jesus, inclusive não será relacionado para o jogo contra o Boa Vista nesta quarta-feira, não está sendo aproveitado pelo técnico Jorge Jesus. Eventualmente ele treina no terceiro time, no dia a dia lá no Nindrubu, ou seja, é um jogador que não está sendo aproveitado. O Flamengo também não vai se desfazer do jogador fácil, porque, como eu disse, é uma promessa rubro-negra, um jogador que tem muito talento na visão da diretoria, mas é isso, o momento é esse. BAP criticou o Lincoln, através do seu empresário e da assessoria de imprensa, rebateu e assim ficou a história. Vamos ver se a gente vai ter o desdobramento dessa história. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vênia Casagrande. Forte abraço. Valeu!